Estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo. O home office virou uma realidade de uma hora para outra por causa da pandemia do coronavírus. O assunto de hoje do nosso programa é esse: como adaptar o ambiente doméstico para essa nova realidade. Nosso sofá, nossa cama, cadeira, quarto, sala, de uma hora para outra, se transformaram nos nossos espaços de trabalho e também de estudo. Por isso eu recebo hoje a fisioterapeuta Larissa Sheila de Oliveira, que vai explicar para a gente como a gente pode fazer a adaptação do home office. Larissa, obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco, um prazer enorme recebê-la. Obrigada, eu que agradeço, o prazer é meu. Larissa, muito importante arrumar esse cantinho que agora muitas pessoas passam o dia trabalhando ou estudante. É muito importante mesmo para a nossa saúde? Sim, é de fundamental importância que você então consiga transpor todos os elementos que você tinha dentro do teu ambiente de trabalho para esse cantinho agora da sua casa, mas que é o seu ambiente de trabalho. Sim. E quais são os principais problemas que podem aparecer na saúde da pessoa com uma má postura, uma cadeira sentado errado em uma cadeira, apoiado em uma mesa, ou mesmo a posição com o monitor? Muitas pessoas às vezes ficam no sofá trabalhando com o computador, ou no telefone, ou no tablet, também na cama, não pode, né? Quais são os principais problemas de saúde que as pessoas podem ter? Todas as vezes que nós adotamos uma má postura, independente da atividade, né, que nós estejamos desenvolvendo, essa má postura sobrecarrega as estruturas do nosso sistema musculoesquelético. E aí isso interfere diretamente no funcionamento mecânico do nosso corpo. Então, muitas estruturas serão sobrecarregadas e aí você pode ter uma série de patologias, desde os desconfortos mais simples na própria musculatura, mas até mesmo tendinites, rupturas parciais de tendão, sobrecargas mecânicas da coluna que podem gerar, além dos desconfortos, hérnia de disco, artrose, que é o desgaste da articulação, os osteófitos, que são os biquinhos de papagaio. Então, mesmo sendo lesões mais a longo prazo, tudo isso pode ser, então, infelizmente, né, exacerbado aí com a utilização dessa má postura e dessa postura incorreta de trabalho. Larissa, e esses problemas aparecem rapidamente ou demora um pouquinho? Normalmente o nosso corpo já envia sinais, né? E o principal sinal que nós recebemos é a dor. Então, culturalmente, muitas vezes a gente tenta mascarar essa dor, né? Muitas vezes até com uma conduta erradíssima, que é a automedicação. E aí o que acontece? A dor é o primeiro sinal. A partir daí, se você não tiver nenhuma lesão na estrutura ainda, é de fácil resolução. No entanto, quando a gente vai protelando, né? A gente vai então mascarando esses sintomas, essas estruturas do nosso corpo, elas ficam muito tensionadas e isso altera toda a biomecânica das articulações. E aí aparecem os problemas de longo prazo, que são as alterações estruturais que eu citei anteriormente, né? Então, a hérnia de disco, bico de papagaio, a artrose. Todas essas são lesões que demoram para acontecer, mas que são desencadeadas lá atrás pelos processos dolorosos que a má postura já te avisa, né, que o teu corpo está entrando em fadiga. Sim. E como que a gente pode escolher um cantinho, um espaço em casa? Como saber se a cadeira que a gente tem, a mesa é ideal? Como adaptar esse ambiente doméstico para esse trabalho ou também para o estudo que está acontecendo também? A primeira coisa que nós recomendamos, né, é o olhar mais disciplinado de você entender que mesmo que você está desenvolvendo essa atividade dentro da sua casa, é uma atividade de trabalho, que normalmente você vai passar 8 horas por dia ali, né? Então, é você separar realmente um canto para isso e tentar adaptar esse espaço para as condições em que você normalmente fazia lá no seu escritório, né, que já eram muito mais propícias para uma boa postura. Então, essa disciplina de não trabalhar em outros ambientes da casa, no meio da cozinha, na sala, né, ela já é muito importante. Sim, nós vamos ver agora, Larissa, eu vou compartilhar aqui uma tela
que dá para a gente entender direitinho o que você está falando. Aqui, essa tela, você explica para a gente a posição correta que a gente deve ficar. Sim, essa é uma imagem clássica, né, uma ilustração clássica da ergonomia, que a ergonomia nada mais é do que a ciência, né, que faz esse estudo para que as pessoas trabalhem com as melhores condições de trabalho dentro dos processos produtivos de maneira mais confortável possível. Então, para aquelas atividades em que a pessoa se desenvolve, né, na posição sentada como terminal de computador, é muito importante como ponto inicial, você ter uma cadeira adequada. Então, todas essas regulagens da cadeira que nós vemos aí no escritório de trabalho, elas não são por acaso, né? Então, é muito importante que você invista pelo menos nessa peça, né, de mobiliário, para que você consiga, então, regular a sua postura como mostra aí nessa figura. Então, você vai fazer o seguinte, o primeiro passo é aumentar a altura desta cadeira até que os seus cotovelos fiquem numa posição aí de 90 até 100 graus em relação à altura da mesa, né? Porque aí você permanece com os ombros relaxados. Ao fazer isso, se os seus pés não tocarem no chão, você precisa então colocar um apoio para os pés. Se os seus pés estão tocando no chão, não há necessidade deste apoio. E o ideal é que você apoie o antebraço completamente em cima da mesa. Caso a sua mesa não tenha uma profundidade adequada, pode-se fazer uma adaptação até em relação à cadeira. No entanto, o ideal é que você coloque os cotovelos em cima da mesa. Larissa, a cadeira, ela precisa ter o braço? Se você conseguir apoiar os seus cotovelos em cima da mesa completamente, não há necessidade do apoio para os braços na cadeira. Agora, se você não conseguir, então você vai precisar desse mecanismo para conseguir relaxar os ombros entre uma atividade de digitação ou outra e para tentar deixar esse apoio nivelado à mesa, como está mostrando aí na figura, né? Para você conseguir dividir esse apoio. Mas volto a dizer o que é muito importante, o ideal é que você tente regular de forma a apoiar completamente os cotovelos em cima da mesa. E esse apoio para os pés pode ser algum objeto que a pessoa tenha em casa mesmo? Sim, ela pode. O importante é você observar se você colocando esse objeto de adaptação, né, se as suas pernas não se elevam muito, tá? Porque aí você acaba ocasionando aí outros problemas mecânicos, né, outros problemas de má postura. Então ele tem que ficar na altura do espaço que faltou para o seu pé tocar o chão, não mais e não menos do que isso. Sim. Pode continuar, né, a explicação com o restante? Depois que você fez essas regulagens, então, da cadeira, que é o fundamental e a primeira coisa a se fazer, a segunda coisa é regular a altura do monitor de computador. E você vai posicionar, como vocês estão vendo aí na figura, a borda superior do monitor na altura dos seus olhos. Muitas vezes para isso, se o seu monitor não tem aquela regulagem, né, não vem com aquela regulagem de altura, você vai precisar se utilizar então de um meio, né, de regulagem de altura externo, que você pode adquirir também ou você pode improvisar, certo? Colocando algo embaixo aí do seu monitor. Livros, por exemplo, uma Livros, caixinha. né? Dentro do ambiente de trabalho nós não fazemos isso, mas em casa, né, dentro dessa adaptação ainda provisória, serve, tá certo? Então todas as maneiras criativas que a gente tem de adaptar o nosso posto de trabalho tá valendo desde que você permaneça nessa boa postura. Sim, correto. Então os olhos têm que ficar reguladinho, assim, ó, a gente percebe pela figura com o monitor. Exato. E Os aí, ombros relaxados. perfeito. O monitor, então, reguladinho na altura dos seus olhos, os ombros relaxados em cima da mesa, certo? Porque tudo isso faz com que você não traga tensões para a sua coluna vertebral, né? Então, um monitor muito baixo, uma cadeira muito baixa, vai fazer com que você adote posturas de inclinação, muitas vezes até de rotações, certo? Da própria coluna, e aí a exposição a essas posturas por tempo muito prolongado vão gerar todas essas dores e todos esses desconfortos que a gente vê por aí. Sim, a coluna encostada no apoio
né, na costa, né, da cadeira também é super importante, né, no encosto da cadeira. Exato, esse encosto lombar ele tem todo um propósito também, né, que é te ajudar aí a equalizar as forças da musculatura da coluna vertebral, então te ajudar nesse processo de sustentação. Ele é fundamental, então é fundamental que você tenha um encosto lombar. Sim. Larissa, muitas vezes as pessoas estão trabalhando com o celular junto, tá? No computador ou tablet, ou 2 ou 3 celulares, colocar um celular no ombro, isso realmente é muito prejudicial para a saúde do nosso corpo. Cada vez que nós posicionamos, né, por exemplo, o celular aqui, a gente faz essa inclinação lateral, né, isso tensiona toda essa musculatura. E aí, fazendo isso repetidas vezes ao dia, que nós temos o hábito, né, de fazer, e estendendo aí essa postura, né, por longos períodos de trabalho, isso pode intensificar o aparecimento desses desconfortos e dessas patologias. Sim. Então, sempre que você for atender o celular ou que você for falar num telefone convencional, você posiciona, então, né, na postura comum, sem usar o seu ombro para apoiá-lo. Perfeito. Agora a gente está vendo uma outra imagem, você pode explicar para a gente? A gente está vendo uma imagem de cima de uma mesa. Isso, esse é um outro ângulo de visão, né, para que vocês consigam, então, regular a estação de trabalho de maneira mais assertiva. Essa imagem, ela remete muito à profundidade da mesa. Nós recomendamos, então, que essa mesa tenha uma profundidade mínima de 60 centímetros e que você consiga, então, apoiar os seus braços em cima dela. Feito isso, essa primeira linha que vocês estão vendo aí, que é essa linha vermelha, nós chamamos de linha de alcance máxima. Você vai se posicionar, então, de frente para a mesa de trabalho, esticar o seu braço, como esse boneco está fazendo na figura, e traçar um semicírculo. Tudo aquilo que você usa para trabalhar deve estar dentro desse semicírculo. E na lateral vocês estão vendo ainda uma linha azul, que nós chamamos de linha de alcance preferencial. Você vai se posicionar em cima da borda frontal da mesa de trabalho, da mesma maneira, só que agora você vai traçar um semicírculo do tamanho do seu antebraço. E tudo que você utiliza com maior frequência deve estar dentro, então, deste semicírculo. Se você trabalha digitando com teclado, o teclado precisa, então, estar nessa posição. E um terceiro ponto que é fundamental aí nessa figura é que a borda frontal da mesa seja arredondada. Porque muitas vezes a gente, né, se depara com mesas que possuem quinas vivas e isso gera um garrote no nosso antebraço, causando uma série de problemas e de patologias. Então vocês estão vendo aí nesse desenho, né, abaixo, um suporte que a gente chama de suporte de quebra-quina. Ele é muito barato, muito fácil de encontrar, mas você também pode improvisar usando a sua criatividade, né, materiais aí para suavizar a quina de trabalho aí na sua casa. Larissa, é importante também fazer intervalo durante o trabalho. De quanto tempo é esse intervalo que a pessoa deve fazer? Normalmente a gente recomenda que a cada hora trabalhada você faça um intervalinho de pelo menos 10 minutos, tá? Isso não é uma regra absoluta, porque o importante é você sentir o seu corpo. E é importante dizer também que esse intervalo, ele tem que ser utilizado para você alternar a postura, certo? Porque os problemas acontecem pelo tempo de exposição prolongada numa mesma postura por longos períodos. Então não adianta você fazer, por exemplo, um intervalo, se desligando das atividades da sua empresa, mas permanecendo sentado ou falando no telefone ou entrando em algum outro tipo de site no computador. O ideal é que você use esse intervalo para se levantar do posto de trabalho, né? Então, vá até a cozinha, beba uma água, respire um pouco, mas saia daquela estação de trabalho e alterne assim a sua postura. Então, isso é de fundamental importância. Agora, os intervalos melhores são aqueles intervalos feitos, e agora no home care
desculpe, no home office, nós temos essa possibilidade que é você parar e dar essa respirada no momento em que você sente que o teu corpo está precisando e ele está entrando em fadiga. Muitas vezes a gente sabe que dentro do escritório a gente não consegue fazer dessa forma, mas essa é uma das vantagens também de se poder trabalhar dentro da sua casa. É muito interessante isso que você falou, né? A gente observar o nosso corpo. Às vezes, se a gente está num ambiente profissional, numa empresa, a correria, a dinâmica ali nem permite, mas em casa eu acho que pode até ser mais fácil a gente ter essa percepção. Larissa, nós vamos acompanhar então agora uma outra tela, eu quero que você explique com relação ao alongamento. Como fazer alongamento, como preparar o corpo? Antes, durante, depois, sentado. Como que a gente faz o alongamento? A gente está vendo aí, inclusive é você, né? Nessa ilustração, nessas fotos do alongamento. Sim, Qualquer sim. cantinho de casa dá para fazer, né? Qualquer cantinho, não tem desculpa para dizer que não deu para fazer, né? É uma atividade muito simples. Então, nós podemos fazer o alongamento de 3 formas dentro da nossa rotina de trabalho. Você pode optar por fazer antes, né, de iniciar suas atividades, como uma forma de aquecimento, de preparo para o seu corpo, né, para começar a ficar naquela postura. Nós podemos fazer durante a jornada de trabalho, nos intervalos, que aí seria um alongamento mais compensatório, né, para dar uma esticada no corpo, certo? Alongar aquelas estruturas que estão sendo tensionadas, né, durante as atividades de trabalho. E você pode optar também por fazer ao final da jornada de trabalho, que aí você vai dar aquela relaxada no seu corpo, né? Você vai equalizar as suas energias, se desligando já dessa energia mais ativa do trabalho, né? E se preparando então para as suas outras atividades. De qualquer forma, hoje existem uma infinidade de tutoriais, de videoaulas gratuitas e muito acessíveis, né, para que todo mundo possa fazer. Mas o que fica uma dica muito importante aqui, tá? Quando você está fazendo o alongamento para se relaxar da postura de trabalho, não é um momento de ganhar flexibilidade, não é um momento de tentar forçar o seu corpo, não é aquele alongamento que a gente vai fazer na academia para tentar vencer limites, né? É um alongamento que tem que ser muito mais relaxante, para que ele coloque todas aquelas estruturas que você tensionou durante a jornada em relaxamento. Não importa se você está fazendo isso dentro desses 3 períodos aí que eu citei, que você pode ter de escolha, né, para realizar a sua atividade. Então, o importante é que, novamente, você sinta o seu corpo e permita que o seu corpo possa fazer um relaxamento de todas as estruturas. E se você está trabalhando sentado na sua casa, é importante que você alterne mais uma vez a postura. Então, não faça o alongamento sentado, utilizando a sua cadeira. Você está na sua casa, você está à vontade, né? Então, o ideal seria o quê? Que você fizesse esse alongamento ou em pé ou deitado. E eu recomendaria que você fizesse deitado, porque isso vai facilitar o processo de relaxamento. Justamente eu ia te perguntar isso. Às vezes a gente acaba fazendo algum movimento de alongamento assim, né? Assim, os ombros. Esse tudo bem sentado ali, mas é importante fazer, levantar e se movimentar. Sim, se você está em casa nessa postura estática e sentada, você precisa pensar, eu preciso sair dessa postura. Então, por mais que a gente vê muito esse alongamento dentro do ambiente de trabalho, né, que você usa a cadeira, fazendo os alongamentos, né, mais tradicionais, nós fazemos isso porque a empresa permite que se use aquele espaço. Dentro da sua casa você pode ficar muito mais à vontade. Então essa alternância postural, ela pode ficar muito mais acessível para as pessoas. Então se você puder, mesmo que você faça esse alongamento sentado, mas senta no chão, né, já sai daquela postura, né, de flexão de quadril, flexão de joelho, flexão de tornozelo, que a gente fica ali na cadeira. Então você pode começar, né, com os alongamentos cervicais, que são os alongamentos clássicos, né, que a gente utiliza, e colocar um elemento muito importante aí, que é o elemento respiratório. Então, tudo que você for fazer utilizando a sua respiração. Inspira, na hora que você expirar, você faz o movimento.
sempre lento, sempre muito relaxante. E dentro daquela imagem, né, que nós mostramos, se você puder colocar de novo, vocês vão observar que existem algumas posturas ali que se destacam. Sim, vou compartilhar. Vou compartilhar aqui novamente a tela, que aí fica mais fácil para você nos mostrar. Sim. Então, olha, essa primeira postura que vocês estão vendo aí, né, uma postura que está em destaque, então a pessoa sentada, né, com as pernas cruzadas, relaxadas, e aí nós temos uma sequência, né, de relaxamento para o ombro, que vai promover, junto com o alongamento já da musculatura, um próprio relaxamento. Do lado aí dessa sequência, nós temos uma das posturas mais importantes para quem trabalha sentado, que é essa postura deitada com as pernas estendidas na parede. Então a gente fica como se fosse um L, né? E o ideal Verdade. É que E essa postura é muito gostosa. Olha, é muito boa. ela é uma postura muito relaxante, porque quando a gente adota essa postura, nós fazemos uma decoaptação dos espaços dos discos intervertebrais na nossa coluna. É como se a gente estivesse abrindo o espaço entre os discos. Isso faz com que toda a nossa estrutura ali da coluna vertebral, dos nossos discos, da cápsula articular, recebam novamente sangue e se hidratem, se reidratem, que é justamente o que não ocorre quando nós ficamos sentados o dia todo, sob a ação da gravidade, né? Então, o espaço entre os discos, ele vai fazendo um achatamento. E aí você deita no final do dia, coloca suas pernas na parede, você vai provocar externamente uma força contrária de decoaptação e vai reidratar todos os espaços dos discos intervertebrais. Então, de todas as séries de alongamento, talvez esse seja um dos alongamentos fundamentais para quem trabalha o dia todo sentado, ou para aqueles estudantes que estão agora o dia todo também sentados aí fazendo as suas atividades através das videoaulas. Agora, muito importante, respeite os seus limites, né? Sinta o seu corpo. O máximo que a gente pode sentir durante um alongamento, principalmente o alongamento, né, que a gente vai estar relaxando as estruturas do corpo, é um leve puxão. Você começou a sentir que aquilo está muito dolorido, que esse puxão ele está um pouco mais agressivo, ou que você está sentindo uma dorzinha mais inflamatória? Para. Não é esse. Não é esse alongamento. Não é esse mais forte, é simplesmente movimentar, né, e exercitar as partes do corpo, mas nada de dor e nada de força. Uma outra coisa interessante que eu achei que você citou e eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, é esse benefício para a circulação e principalmente o que essa má postura e esse trabalho home office pode provocar na circulação. Porque quando a gente pensa nesse tipo de situação, a gente imagina dor na coluna, que é grave, né, que não é nada bom. A gente imagina escoliose, lordose, né, de disco, as dores crônicas. Agora, na circulação, há uma interferência muito grande também. Sim, muito maior às vezes do que a gente imagina, né? Então, o sangue, quando ele sai do coração, ele é bombeado com uma pressão, certo? E aí ele se distribui para o corpo todo. Mas para esse sangue voltar para o coração, que é o que a gente chama de retorno venoso, não existe nenhum tipo de bomba, né, de sucção. Então, a musculatura, além de outros fatores fisiológicos que são muito importantes, mas a musculatura ela tem um papel fundamental no bombeio deste sangue de volta para o coração, ou seja, no retorno vascular do nosso corpo. E quando nós ficamos, então, sentados longos períodos, principalmente naquela posição, né, que a gente flexiona o quadril, flexiona o joelho e flexiona o tornozelo, nós dificultamos muito esse retorno venoso. E é por isso que não é muito incomum pessoas que ao final da jornada de trabalho fiquem com os pés inchados, né?
Então, o que acontece? Essa posição também deitada, com os pés para cima, é o que nós chamamos de posição invertida. Então, você vai colocar agora a circulação sanguínea a favor da gravidade e isso vai favorecer esse retorno venoso. E para favorecer mais ainda esse retorno venoso, volto então agora a falar da importância de se levantar nos intervalos, porque aí cada vez que você levanta, cada vez que você anda um pouquinho, você ativa a musculatura das suas pernas e você está favorecendo muito mais esses processos circulatórios, que se ficarem comprometidos e se a pessoa já tiver uma genética, né, que predispõe a isso, aí você vai começar a desenvolver outros problemas, né, como aparecimento de varizes ou até mesmo outras complicações muito mais graves. Larissa, eu só sei que essa imagem do alongamento, que inclusive é você, essa sequência, eu vou incorporar. E justamente como você disse, é rápido, dá para fazer, não é nada demorado, não é nada forçado e ajuda o nosso corpo e também a nossa mente. É uma sequência que deve durar, não sei, nem 10 minutos se a gente for fazer. Então é super possível, já incorporei a sua sequência de alongamento. Larissa, o home office é uma tendência, né, a partir de agora. Até o Ministério Público do Trabalho, você me informou que eles divulgaram uma nota técnica para falar que são diretrizes de proteção da saúde do trabalhador e o trabalho home office, o teletrabalho, eles falam sobre isso, a importância das empresas instruírem os funcionários de como realizar esse home office, quais os problemas de saúde, inclusive de ergonomia, né, do que nós estamos falando aqui hoje no nosso programa, que o trabalhador pode ter, que agora é uma responsabilidade de todos. Sim, exatamente. A ergonomia, ela é uma lei, né? Ela é amparada por uma norma técnica, uma norma regulamentadora que nós chamamos de NR17, que está ativa desde 1990, né? Está num processo agora de reformulação junto com outras normas regulamentadoras, mas sempre foi lei. E aí ficava essa dúvida agora, né? No home office, será que as empresas precisam, então, instruir os seus funcionários a se adequarem, né, em relação às questões ergonômicas, dar instruções e tudo mais? E agora essa nota técnica, né, que é uma nota técnica número 17 também de 2020, que saiu há alguns dias atrás, ela deixa muito claro, então, a importância e a necessidade agora de se instruir todos os funcionários dentro do próprio home office para que eles não sofram as consequências, porque é o que foi dito lá no início, né? Você está trabalhando, então você só está num espaço físico diferente, mas a dedicação ao trabalho, a dedicação de todas essas horas por dia, elas continuam as mesmas. E aí, então, o cuidado com a sua saúde e o cuidado com a saúde do seu corpo físico e mental também, ela precisa, então, acompanhar esse espaço físico que a pessoa se encontra nesse momento. E o home office, nós sabemos que ele é uma tendência, né? Já era muito comum em muitos países, não tanto aqui no Brasil, mas depois agora da pandemia, muitas empresas já estão conversando e já estão estudando a possibilidade de manter alguns cargos dessa forma. Sim. Larissa, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, a sua consideração final, considerando todo esse cenário atual do que a gente está passando e com a área da fisioterapia, esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, observar os sinais e não deixar que se torne um problema muito maior. Sim, o que eu queria dizer é que a própria Organização Mundial de Saúde, ela define, né, uma pessoa como saudável não só pela sua condição física, mas também pela sua condição mental. Então, um interfere no outro, não tem como a gente separar esses dois processos, né? E eu queria pedir para que todos vocês escutassem mais o seu corpo, né? Não vão protelando os processos patológicos, porque eles podem se tornar muito graves, mas são processos que quando a gente pega no início, a gente consegue resolver com muita facilidade. Então, procure o médico, procure o fisioterapeuta, né, para tratar desses desconfortos que você vem sentindo e procure as orientações para que você consiga, então, montar
montar dentro da sua casa um ambiente saudável. E lembre-se que quando você está saudável, o seu meio também fica saudável e o inverso também é verdadeiro. Perfeito, amei, adorei. Larissa, muito obrigada por todas as suas orientações, foram assim maravilhosas. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou demais, 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 porque realmente é uma nova realidade, a gente precisa adaptar o ambiente doméstico, mas isso tem que ser bom, tem que ser saudável, não pode trazer problemas para a nossa saúde. Obrigada, viu, por sua participação no Saúde em Foco. Imagina que é isso, eu que agradeço. E vamos promover a saúde. Sim. E a você que nos acompanhou, observou todas as recomendações da Larissa, então vamos escutar o nosso corpo, não vamos deixar que um problema surja e aí fique pior a situação. Então, gente, olha, muito obrigada por sua atenção. Siga as orientações que a Larissa passou para a gente, vamos fazer alongamento, eu já incorporei o alongamento e vamos ter uma boa saúde, vamos viver melhor, vamos nos cuidar mais do que nunca a partir de agora. Bem, Saúde em Foco termina aqui. Se você quiser assistir novamente esse programa ou indicar para alguém, a gente está no YouTube, a TV Câmara Rio Preto, você procura a playlist Saúde em Foco, tem vários programas, temas bem interessantes para você. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!